Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo aí goleou o Atlético Mineiro jogando fora de casa, mas o assunto do pós-jogo do Flamengo, né, entre aspas, é sobre a situação do Paquetá, sobre a situação dele de aposta lá na Inglaterra, mas obviamente, né, o Flamengo vai tentar a contratação do Paquetá ainda nessa janela de julho, né, que vai se abrir daqui a 6, 7 dias, né. Então, será que o Flamengo consegue efetivamente repatriar o Paquetá através de empréstimo ou até mesmo através de compra? E será que o Paquetá chegando no Flamengo, quem bancaria para ele? Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Pulgar? Quem bancaria pro Paquetá? Obviamente o Paquetá chegando, ele é titular, né? E o impacto que ele vai ter chegando no Flamengo no seu auge técnico é gigantesco, né? O Paquetá tá no seu auge. Ele foi até cogitado no Manchester City, né? Então, um cara que joga muito bem, foi cogitado no Manchester City, acabou não indo por causa dessa situação de esquema de aposta. Porra, aqui no Brasil ele destrói. Destrói tranquilamente, né? E aí, você aceita o Paquetá de volta? Obviamente que aceita, né? Mas vambora mais um debate aí. Tamo junto e é nóis, galera. E calando críticos, né, Rodrigo Bueno? São muitos críticos, né, que tem, né? E eles merecem ser calados mesmo, tal. Eu sou contra os críticos, não gosto de crítica, tal. Por isso que eu só elogio. E você, como comentarista surfista, você vai pegar essa onda? Não, eu não só vou pegar a onda quando... eu sou muito bom surfista. Eu pego a onda e eu dou, digamos, um cutback e aéreo. O Rafa já me viu muitas vezes, Saquarema, né? Sim. Ou mesmo na Praia da Barra, onde eu treino, eu tava treinando na Barra. Tem imagens, eu vou mandar para a produção nas aqui. competições é o seguinte, prepara aí que eu vou dar o corte agora, galera. Vai, Medina! É o seguinte... Vou mandar imagens que tem aqui. O melhor time do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. O segundo melhor time do Campeonato Brasileiro é o time misto do Flamengo. Então eu venho falando aqui que esse campeonato é um G2, que só 2 times disputam o título, que é a espanholização do futebol brasileiro. Só Flamengo e Palmeiras podem ser campeões brasileiros nos pontos corridos aqui. Hoje o cenário é esse, é um domínio avassalador. E o Tite deu uma entrevista falando que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Tem muita gente aqui que olha para o Campeonato Nacional Europeu. Mas o Campeonato Alemão é muito fácil, só ganha o Bayern. Não foi assim na última temporada. O Campeonato Francês é muito fácil, só ganha o PSG. O Campeonato Espanhol é muito fácil, é Barcelona e Real Madrid. De vez em quando o Atlético dá uma beliscada ali e tal. Campeonato Português, que o Rafa conhece muito bem. É Benfica ou Porto. Não, o Sporting tem começado a crescer. A Premier League tá um domínio avassalador do Manchester City, do Guardiola, mas você tem vários times. No Campeonato Brasileiro, o número de times que realmente podem ser campeões, ele é reduzido. Eu coloco aqui 2. Só que nesse momento, com o Flamengo tão desfalcado na Copa América, esse campeonato, por enquanto, o melhor time é o Flamengo e o segundo melhor time é o Flamengo misto, é o Flamengo desfalcado. Então, assim, hoje não dá para dizer que o Campeonato Brasileiro... porque quando a gente cresceu, eu e o Rafa, né, falava, o Campeonato Brasileiro começa, tem pelo menos 12 favoritos, você ia pela camisa, pelo nome dos times, né, pode ter surpresas, né, algumas, tal. Não, hoje isso então, é real. Tem 2 favoritos, na sua opinião. Tem 2 times que realmente começam e brigam o campeonato. Quando eles largam mal, mesmo assim você fala, deixou o Flamengo e o Palmeiras encaixar, acabou. Não vacila que nem o Botafogo vacilou, que o Palmeiras ou o Flamengo vão beliscar isso aí. Eu falei, nos últimos 8 campeonatos brasileiros, 6 foram vencidos por Palmeiras ou Flamengo, certo? A gente teve um título do Corinthians em 17 e o Galo em 21. Isso. O resto é só Palmeiras e Flamengo desde 2016. Então, para você, o único time para brecar a hegemonia do Palmeiras nos brasileiros recentes é o Flamengo do Tite, é isso? Não, ou vice-versa. Porque pra mim o campeão vai ser o Flamengo. Eu tô falando aqui, o melhor time do Campeonato Brasileiro de 24 é o Flamengo. Dia 4 de julho... O segundo melhor é o time misto do Flamengo. A gente tá vendo aí, ó. O Flamengo todo desfalcado. Ele perdeu... Em desempenho, ele perdeu 5 melhorou. pontos. Ele perdeu 5 pontos, que ele perdeu pro Juventude e teve um empate. Não, mas em desempenho, é até melhor do que quando tava com jogadores da seleção. Então, os 2 melhores times do campeonato são do Flamengo. É o time do Tite titular e é o time do Tite modificado. Então, dia 4 de julho, essa casa aqui, B3, que diz assunto, 2 pontos, entrega a taça pra você? Não, eu já entreguei a taça já tem umas 3 semanas, 4 semanas já. Eu já falei ali, não é porque eu tô titizado nesse momento, né? No comentarismo surfista que eu prego tanto. Mas é porque os fatos estão aí, cara.
O Flamengo já veio em São Paulo, enfrentou o Palmeiras, não perdeu. O confronto direto, segundo turno, que eu imagino Flamengo e Palmeiras brigando pelo título, vai ser no Maracanã, entendeu? Se eu não me engano, já tem um jogo Flamengo e Criciúma aqui em Brasília. Mané Garrincha. Então, é o mando do Criciúma, né? O mando é do Flamengo, eu acho. O mando é do Flamengo? Vendeu o jogo pra lá. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Então é o seguinte, cara, esse campeonato aqui, é que vocês da imprensa, vocês gostam de manter a emoção do campeonato. É espetacular. Aí o Tite também. É o melhor campeonato do mundo. É o campeonato mais difícil do mundo. Como se houvesse um equilíbrio absurdo. Então, seguindo a tua tese, vamos ver quem vai ficar Há um equilíbrio grande na parte de baixo ali. Tem vários clubes grandes ali com dificuldade, tentando somar ponto ali, para não ser rebaixado. Na parte de cima, esse equilíbrio não existe. O cara vai pegar a tabela, daqui a pouco vai mostrar lá, o Botafogo venceu e tá ali em cima. O Bahia pode vencer agora e ficar lá em cima e tal. Agora. São 14 rodadas. A gente terminou nem o primeiro turno. Então, assim, se o Flamengo tivesse 10 pontos atrás do líder, a gente ainda falaria, cara, não dá pra descartar o Flamengo, não. Quando o Flamengo ficar tão forte, voltar todo mundo da Copa América, chega o Paquetá. O tema agora é Paquetá. Daqui a pouco eu vou falar do Paquetá também. Então, assim, entendeu? Aí o cara, não, a janela vai mudar o cenário do futebol brasileiro. Vai, quem tem mais dinheiro? É o Flamengo e o Palmeiras. Mas o vai chegar o Felipe Anderson. Botafogo tá fazendo uma baita janela também. Baita janela, que bacana, vai ficar no G4. Entendeu? Assim, essa parabéns, vai ficar no G4. Essa discussão sobre... O que não conseguiu no ano passado, né? Sobre espanholização do futebol brasileiro, ela é uma discussão antiga. E, assim, ela ganha muitos argumentos em cima desse raciocínio que o Bobu desenvolveu. Rafa, você vai concordar com ele? Não, faz sentido. Faz sentido em alguns aspectos. Ele só vai assinar embaixo, que eu falei. Por exemplo, você tem recentemente o Fluminense campeão da Libertadores. Você tem o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Então, existe a possibilidade de outros times com qualidade de jogo, com estrutura, com bom elenco, também ganharem títulos importantes. Não está sonegado a nenhum outro grupo grande a possibilidade de ganhar, sonegada a possibilidade de ganhar um título relevante. É porque essa circunstância de brasileiro, ela associa a grande marca, as maiores marcas, os times com mais recursos financeiros, com melhores elencos, a esta possibilidade de uma competição de fôlego. O brasileiro exige isso. Exato. Agora, com as SAFs, o que a gente pode ter a médio prazo, aí não é a curto prazo, porque uma coisa seria se todo mundo partisse do mesmo ponto para chegar no mesmo final, no mesmo objetivo. Palmeiras e Flamengo e o Atlético um pouco já estão neste percurso há algum tempo. Os outros estão tentando se estruturar para chegar nesse patamar. Então a distância ela é maior. Você quer chegar num lugar onde tem gente que já está. E aí, para isso, é mais difícil. Mas eu não diria, não cacifaria, como cacifa o nosso bravo Rodrigo Bueno. Ele cacifa. Ele cacifa. Eu não cacifaria que nunca mais nós teríamos aí nenhum time... Não, eu não falei nunca mais. Sim, mas eu entendi que foi o Campeonato Brasileiro está se espanholizando. Eu acho que ele... Sabe quem pode responder isso? Quem? Sabe quem pode responder isso? Você que está em casa. É porque você é soberano aqui. Você é o cara que vai trazer... Eles são sensatos. São sensatos. O vídeo é importante para responder se realmente, abre aspas para Rodrigo Bueno, o campeonato acabou, já entreguei a taça há 3 semanas. E isso só, essas vitórias do Flamengo aí, elas fazem parte da matemática do título. Ou seja, para ele, o Flamengo já é campeão, o Palmeiras vai ser segundo e a briga do campeonato é do terceiro para baixo. Mande seu vídeo. Aí eu quero saber a tua opinião a respeito deste tema, deste argumento, desta tese de doutorado do senhor Rodrigo Bueno. De parabéns para mim, concorde comigo. Mas se o cara concordar... Me elogie. Exatamente. Me elogie. Fique à vontade. Não incentivei a crítica, eu falei só se eles concordam. Para falar bem de mim, fique à vontade. Agora, o que nós estamos observando é um Flamengo seguindo tão bem que nós vamos colocar na tela os próximos 3 jogos e aí eu quero a opinião de vocês a respeito da pontuação. Quantos pontos o Flamengo vai fazer nesses 3 jogos no Maracanã? Os 3 jogos no Maracanã. Não. O Criciúma é Brasília. Criciúma E Fortaleza é fora, eu acho. Então, é isso aí, Marcelo, que tá escrito ali. Não, é Maracanã. É Maracanã. Tudo no Maracanã. Sábado, Cuiabá, quinta-feira, Fortaleza e dia 20, o Criciúma. Quantos pontos o Flamengo vai fazer, Natália Ferrão? São 3 times que jogam de forma muito organizada. O Bubu, ele tá dando nota pro Cuiabá, né, Bubu? Tô. Ele tem acompanhado os jogos do Cuiabá. Então, apesar da derrota contra o Botafogo ontem, é um time que gosta muito de velocidade. Explode ali o Imperiur, dá aquela quebrada de bola e o Pita tá fazendo o que a gente já viu várias vezes. Só um parênteses, Nath. O Cristian pediram para avisar aqui que são 3 jogos como mandante. O jogo contra o Criciúma no Mané Garrincha. Isso.
O Rafa já tinha comprado até a passagem da coordenação lá na rádio. Falou, meu Deus do céu. Mas é isso. Então, para você, quantos pontos? Quantos pontos nesses aí? Como mandante. Talvez 6. Rafael Marques. 7. O Flamengo deve ganhar bem do Cuiabá e do Criciúma e talvez tropece com o Fortaleza, porque eu não consigo crer que o Fortaleza vai repetir, por exemplo, a atuação de ontem contra o Vasco. Aliás, o Fortaleza talvez seja um dos times mais ioiô do campeonato, né? Vamos voltar. Então vamos lá, peraí. Desempenho. Já consertaram a tela, Acho que tá tudo certo. Vence o Cuiabá, empata com o Fortaleza e ganha do Criciúma. E você... Ou o contrário aí, né, entre Criciúma e Fortaleza, mas do Cuiabá ganha. A Natália falou 6 pontos, vai perder de quem? Então eu já vou mais no ganha do Criciúma, ganha do Cuiabá e perde pro Fortaleza. Lembrando a você, flamenguista, que se o Brasil eliminar o Uruguai, que vai acontecer... Dorival, se você escalar o Ender, que vai eliminar. Se não escalar, eu tenho medo. Aí o Arrascaeta volta, De La Cruz volta. Vinha. Varela. Pulgar. Não. Pulgar. Pulgar já tá. Então, Pulgar já vai tá. todo mundo, a barca vem. Vem todo mundo, os fera vão chegar. Então, mais do que nunca, o flamenguista é torcedor da seleção brasileira. Agora, para ele, eu nem vou perguntar, que ele vai fazer aquela risadinha dele. Quantos pontos o Flamengo vai fazer como mandante nos próximos 3 jogos, Rodrigo Bueno? Já sei. 10 pontos. Não pode. Não dá, pode? É matematicamente. porque ele vai fazer os 9 pontos e ele vai fazer saldo ainda. E aí você sabe. Ah, bom. Então são 3 vitórias a mais na conta, que é o critério de desempate no Brasil. Só o Brasil tem 10, isso, que o primeiro critério de desempate é vitória. Só no Brasil que é assim, mas tá bom. Então são 3 vitórias a mais para o Flamengo e ele vai construir um saldo muito grande, que aí o segundo colocado não vai bastar simplesmente empatar em pontos com o Flamengo, vai ter que superar, vai precisar de mais um. Então são 10 pontos que o Flamengo vai fazer nesses próximos 3 jogos. Então, 10 pontos é uma liberdade criativa, é uma licença poética. Fã de esporte, só lembrar aqui. A última vez que o Bubu abraçou um time no primeiro turno... Esse time ganhou de forma incrível o primeiro turno. Bateu recorde de pontos até Quem hoje. foi? O Quem que ele torcedor abraçou? quer saber de, no final do ano, levantar a taça, não a taça do primeiro turno. Não, mas aí no segundo turno, na hora que... Mas cuidado. O sinal simbolicamente não existe, né? Quando o Palmeiras fez aquela virada épica, 4-3 contra o Botafogo no Newton Santos, aí eu abracei o Verdão. E aí o que aconteceu? Porque Ficou fácil também depois. O senhor é um Então, cara de pau. ficou fácil. O torcedor não tem o direito de torcer pro time que tá ganhando. O jogo que resolveu Muito o garotinho, Brasil eu vou foi torcer esse pro jogo. time que tá ganhando. Eu quero torcer, papai, mamãe, eu vou torcer pro time que tá ganhando. Né? Tem muito torcedor que é assim, ó, modinha, Não, mas né? É que a deveria criança ser. fala? Não deveria Papai, ser. eu vou torcer pro time que tá ganhando. Aí você fala, não, torce pro meu. Não, mas esse aqui que só ganha, o seu só perde, pai. Tal, né? Ele Pô, torce... pra mim, cara, eu vou te explicar. Foi a dificuldade de tentar fazer a Duda e a Malu torcerem pro Rio Branco, cara. Mas elas nasceram numa época favorável, né? isso. Porque você nasceu numa época bem desfavorável do Rio Branco, né? Você passou muito tempo na fila, né? Perrengue, né? Você pegou umas 2 filas enormes, sofrendo. As tuas filhas estão pegando uma época Por isso boa. que agora né? ele se emociona. Conceitualmente, Vamos a criança seguir. tem que torcer pro time da família. Certo é isso. Se não torce, algum viés de incompetência. O comentarista... Em nome da preservação do nicho das grandes marcas do futebol. E análise Você acredita? jornalística. Em nome da preservação do nicho das grandes marcas do futebol brasileiro, aquelas que retroalimentam o ecossistema futebol brasileiro, a criança tem que torcer pro time da Então, família. minha filha- E se o pai for de um time e a mãe de outro, escolhe um dos dois. Agora, tem um terceiro time nessa E história. aí Então, mas a minha filha, por exemplo, ela virou Atestado do vascaína. quê? Você acha que eu tenho que convencer? Incompetência. Incompetência. Ela torceu o time... Alguém foi incompetente no curso aí. Minha filha decidiu, optou por virar vascaína. Você acha que eu tenho que Programa conversar com maravilhoso. ela, dar uma... A mãe é vascaína? A mãe é vascaína, eu não torço muito. Mas é A a mãe é da vascaína. família. Não faz sentido. Mas tá na árvore. Ele queria Esse que que é o fosse ponto. tricolor. Bom, Em vamos- nome da preservação do ecossistema do futebol. Então tá bom, Exatamente. pode ser vascaína. Por falar em incompetência, e muita gente está treinando essa Incompetência? palavra. Incompetência. Tem aquela faixa famosa nos protestos, incompetência. Falar da incompetência, tem muita gente atrelando a arbitragem, esse termo, que eu acho que também tem árbitros e árbitros, tem gente muito boa Despreparo. também. Vamos mostrar os lances polêmicos de ontem? São 2 aí que separaram, o pênalti do Acho que não Pulgar tem no nem marcado e o polêmica. pênalti pro Pênalti é Galo. pênalti. Então, eu quero a opinião de vocês. A Casa B16, a Casa B17 é igual Atingiu o submarino. Batalha Naval. Vamos primeiro do Galo, é isso? Vamos lá, coloquem aí. Galão da Quero a massa. opinião de vocês a respeito do lance polêmico. Nath, Nossa, polêmica onde? Esse é o gol. Esse é o gol. esse é o gol, isso. Aí tudo legal. Legal. Pode fazer gol contra? Pode chutar no... Esse Aí, aí. penal. Pênalti pro Galo. Alan dá uma rapa, né? Essa câmera sugere que sim, mas tem outra câmera que sugere que não. É? É.
Tem um outro ângulo. O cara voou. Mas tem um ângulo que mostra que o Alan toca na bola primeiro. Olha lá. Ele tá vendo? mas toca já Isso arrastando é muito tudo. pênalti. Ele toca primeiro na bola, depois toca no jogador. Você daria pênalti? Por esse ângulo, sim. E pelo outro? Sem dúvida. Por esse ângulo, eu daria até cartão amarelo. Pênalti, cartão amarelo. Eu acho que foi dado depois. É. Vai ver Sem aqui. dúvida. E o Hulk fez o gol. Ó, Então, pênalti ó, para ó lá. vocês. Ok, então tá bom. Temos aqui uma decisão para o pênalti. Então vamos para o próximo lance? Seria aí o lance do Pulgar, o pênalti não marcado. Então esse aí foi dado o pênalti. É chamado pontapé, ó. Ela não tomou cartão, Errou não. o tempo de bola e E deu um agora pontapé. vamos para o lance do Pulgar, pênalti Bora. não marcado, que aí teremos ou não uma discussão, vamos aguardar para ver como será nesta nobre mesa de debates da televisão brasileira. Olha lá. Nesse primeiro momento, a gente fica com a disputa de bola e tal. Mas pra Tem mim uma tem câmera o- mais próxima O chão de pé. que pega exatamente isso aí, esse lance aí. Na hora que ele vai se desvencilhar da marcação, olha lá. Você tem o pé do jogador Atlético, arrasta do Pulgar. Isso é pênalti. Pênaltis. Precisa falta no meio campo, ela marcada sem discussão. Quando eu vi esse lance a primeira vez, eu fiquei com o Pulgar atrás da orelha. Ai, ai, ai. Aí Mas, sim. revendo o lance mais de uma vez, ó lá, o pé dele é deslocado. Ele pega é o pé de apoio. derrubado. Olha lá, Se você é derrubado dentro da área, é pênalti. Não, e ele tá fazendo o movimento pra chegar perto da bola com o pé esquerdo. O pé direito dele é puxado, gente. Ele é Isso é pênalti. desequilibrado, isso é pênalti. Isso é pênalti. E o juiz estava a 3,5 metros. Ah, mas ele deve o ter VAR piscado. tava a quantos ele metros do até piscou lance? na hora. É que a gente pisca, né? O VAR que seria o mais importante pra salvar. Quantos metros estava do lance, o VAR? Rodrigo D'Alonso, se eu não estou enganado. E o árbitro era o Ramon Abate-Abel. Então tá aí o... O É, Pulgar Ramon foi Abate-Abel. abatido na área e o abate não fez nada. Muito bem, fazendo belíssimos Inspiradíssimo, trocadilhos. Tá. Muito bem, ele comprou tá aquele inspirado. livreto no... Vamos lá, então é isso. Só tem o isso? Pedro, né? E o lance do Pedro que ele se atirou? Não. Não vai mostrar, não? Foi separado pela nobre produção. Porque o mas, Rafa assim, ficou esse com lance dúvidas. Foi Mas eu daria também. Pra que mim é eu vou dizer, simulação. porque Na hora que o Pedro dá o chapéu, né, dá o balão no Mariano, o ato contínuo do Mariano é abrir o braço para poder Isso. impedir. É que hoje em dia não se marca mais obstrução, né, gente? É. Não, hoje em dia Futebol. marca-se o quê? Porque às vezes marca, às Isso vezes não mudou, marca. Tá na regra ainda. Não tem Falta em critério. 2 lances, obstrução, ainda existe no futebol brasileiro. Tá na regra, no futebol mundial. Meio de campo dá. No meio campo dá. Então. Braço erguido, 2 lances, É. no mínimo. Porque acontece uma deliberação do Mariano para evitar que o Pedro siga no jogar. Não, é um lance clássico de cartão amarelo. Quando o jogador, o atacante, dá o chamado drible da vaca, ou a meia-lua, e aí o... Por que drible da vaca? a vaca Depois eu te explico, Tá bom. é muito complexo, isso vai Ok. tomar muito tempo do programa. Ok. Mas assim, quando o atacante dá o drible da vaca meia-lua, e o defensor deixa o corpo na frente para ele não passar em velocidade, É obstrução. é obstrução e cartão amarelo. Olha, nada melhor do que ter na sua vida o brilho no olhar. O brilho no olhar, ele denuncia a alegria. É a pessoa que pode até conter o sorriso, Olha lá. mas o olhar, ele brilha. Quando algo mexe com o seu coração, o olho brilha. A vida é assim. Não aproxima muito, que é questão até de a pessoa se apaixonar do outro lado. Alguém tá rindo. É, o Tá quê? ok. O brilho no olhar. Look my eyes. Pe- Sabe quem que Pensa tá naquela assim? camisa. Look into my eyes. Paquetá! O Paquetá está... Olha, ele está com uma vontade de De viver voltar de pra novo Ilha de essa Paquetá. loucura. Paquetá tá de... Olha, ele quer muito voltar ao Flamengo. Ele disse que é um assunto que brilha os olhos, é natural. O cara, ele foi formado lá. Vocês sabem que aqui na mesa nós temos a felicidade de trazer a Nath, que tem sempre essa visão fora da caixa, né? Que te falavam muito no 360, isso é perigoso maravilhoso. isso. O Abel O Neto Rafa. já deu o epíteto. O Rafa. A comentarista fora da Isso. caixinha. O Rafa que Perigo. tem ele traz a paixão do futebol carioca. E você que é um eterno apaixonado, Rodrigo Bueno. O tema é Paquetá. Essa loucura. Vai dar match ou não vai dar match? Natália? Não, Darmete tem tudo pra dar, né? É um jogador que no futebol brasileiro arrebenta. É. Fato. Tem que ver se vão deixar. Primeiro, pelo valor da transferência, o West Ham não aceita emprestar, só aceita vender. E os valores são altos. Ele, a depender de como vai ser o julgamento, ele tem muito mercado na Europa ainda. Então tem toda uma questão aí, envolvendo o que vai acontecer com o Paquetá. Semelhante ou não com a situação do Gabi, tem que se esperar a questão do julgamento. Que é difícil, a não ser que você põe uma bala de dinheiro, mas mesmo assim você vai ter que pôr uma bala de dinheiro para chegar ali e falar, agora você não vai poder contar mais, por mais que você rompa o contrato ali, mas e o dinheiro que você investiu, que você pagou? É muito complicado. Mas Bom, é um jogador que no Brasil teria, pela qualidade técnica,
Aí há razões que o coração ele não sabe explicar. E o Rodrigo Bueno ele tem aqui a visão do amor. E o Rodrigo Bueno, para muita gente, essa contratação ela teria um impacto gigantesco, porque eu ouvi do Tuca, hoje ele esbravejou na redação. Tava nervoso. Nervoso. É a maior contratação da década do futebol brasileiro. O cara titular de seleção. O cara tá na Premier League, ele abriria a mão de tudo isso para voltar para o grande amor, o Flamengo, jogar no país e tal. Seria a maior contratação da década. E as pessoas, eu fiquei lembrando com ele as últimas contratações de impacto, de retorno para o futebol brasileiro. Vamos colocar aqui, Lucas Moura, Hulk, William, tivemos também os próprios jogadores que foram contratados pelo Flamengo. O Hulk não voltou pro time, digamos que o formou, né? Mas ele tava lá, tava na seleção, tinha jogado na seleção. Então, mas assim, essa volta que você falou do amor, o sentimento, o Paquetá é rubro-negro. Douglas Costa, que foi pro Grêmio, não rendeu. Supostamente então, aí eu quero te perguntar o seguinte, essa chegada primeiro do Paquetá, que impacto teria se realmente é uma das maiores contratações da década, se não a maior, e se... Primeiro, eu só quero essa, responde só essa, que aí depois eu vou jogar para você a outra da comparação. Você só quer essa resposta? Só essa. Que tamanho tem a contratação como essa? Simples assim, uma resposta simples. Com você nada é simples e eu acho isso bacana. Cadê minha câmera? Simples. Você tá num quadrado. Simples e objetivo, você tá num quadrado. Mas, eu quero... Ele quer brilhar sozinho. Quero brilhar sozinho. A resposta é sim. Tudo isso pra isso. Não, mas você só quer... Cara, eu perguntei pra ele. Qual o tamanho da contratação do Paquetá e de impacto no futebol brasileiro? Sim. Responde. Sim. Sabe o que ele está me lembrando? Isso parece Nosso querido Sérgio Orindi, que uma vez pôs no ar, faltando 2 minutos para acabar o programa, pôs o Tardelli no ar. Aí Tardelli no ar, alô, ele veio correndo, o Tardelli tá no ar. Ó, temos 2 minutos, vai acabar o programa. Queridíssimo Juarez Soares, o cara de história maravilhosa, chamou ele. Eu tava do lado fazendo o programa. Aí ele falou, Orindi, tem um convidado. Sim, Tardelli, prazer, satisfação. Você vai sair do São Paulo? Ele falou, sua resposta sim ou não? Você vai sair do São Paulo? Temos pouco tempo, sim ou não? Aí ele falou, sim. Aí ele, por quê? Porra, como é que eu vou responder por que sim ou por que não? Não foi, é igual você. Não foi eu igual pergunto, assim. Que tamanho tem impacto do Paquetá? Sim. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado. Foi na cobertura do São Paulo, ele falou assim, aqui no São Paulo ninguém mais conjuga o verbo já. Esse aí foi o ligeiro. Foi o ligeirinho? Vai. Olha lá, tá aqui o nosso dicionário ambulante. Maravilhoso. Você ficava na frente, na saída do Pacaembu ali. Ele como ouvinte de rádio e o repórter, aqui no São Paulo ninguém... O torcedor já pode considerar ele como o retorno dele, mas que tamanho? É para ir buscar no aeroporto, é para fazer pôster, é para dar nome de filho? Olha, a volta possível do Paquetá ao Flamengo, ela é absolutamente impactante e eu diria que ela já pode ser uma ponte para a vinda do Neymar. Porque o Neymar é um grande parceiro dentro e fora de campo do Paquetá. Dancinha e tal. Olha isso aí. Eu não sei a dancinha do Paquetá. Isso aí, é o Paquetá. Não é? Como é que é? Não é? Vai ser usado amanhã. É muito pezinho. Vai ser usado amanhã. O Paquetá vai muito bem no pezinho, não é muito com o ombro. É que eu tô sentado, não dá pra fazer, Não, ele né? tem o ombro também. Tem o ombro. Tem o ombro, o pescoço. Tem, mas o pezinho que é o que dita a dancinha do Paquetá. Aí ele sabe lá, a jogadinha do Paquetá. Então, assim, esse cara, o Paquetá, era pra estar agora no Manchester City do Guardiola. O Guardiola está desesperado já há um tempo, já queria já da outra temporada a contratação do Paquetá. Então, se o Guardiola queria ele no Manchester City, que hoje, para muita gente, é o melhor time do mundo, não é o maior, o Real Madrid acabou ganhando mais uma Champions, mas aquele que em tese é o melhor e o Guardiola é o melhor técnico, que é o Paquetá, imagina esse cara jogando no Flamengo, aqui no nosso cenário, em que o nível é mais baixo que o da Europa, num time que já é poderoso, que disputa todos os títulos, um cara que tem identificação com o clube, a torcida vai adorar, tipo o Gerson, né? Quando volta, vapo, agora a dancinha do Paquetá, é o cara que nasceu para deixar essa camisa. Só que ele não tá voltando no fim da carreira, com 36, 37, que eu acho que vai acontecer com o Neymar. Mais pro fim da carreira, volta lá, vai pegar a 10 do Mengão e tal. O Paquetá ainda tem muita lenha para queimar, é um cara que faz muita diferença. O cara joga no principal campeonato nacional do mundo hoje, que é a Premier League. O Tite acha que o Campeonato Brasileiro, a Premier League, é porque ele não arruma emprego lá, né? O Tite adoraria, né? Se pudesse até arrumado emprego, até numa Série A na Itália,
La Liga. Reconhecimento. Faltou reconhecimento Você para sabe, ele. eu tô- Se ele estivesse na Premier League, ele falaria: é o maior campeonato do mundo, o mais olhando difícil é até a a Premier idade do League. Porque no Azerbaijão Paquetá falaria podia isso. jogar. A capacidade de defesa do próprio produto é grande. É, Tava exatamente. olhando até a trajetória do Paquetá. Paquetá é jogador para mais ser em alto nível 2 Copas, né? gente. Exatamente. Colocando aí. A pergunta se o Paquetá é a maior contratação da década, ela engloba não só a qualidade de jogo do Paquetá, ela engloba aquilo que ele é dentro do mercado. Qual o espaço de mercado que ele ocupa. Seria para você? Se você considerar todas as características desta contratação, caso ela se confirme, a idade dele, né, o momento dele na Europa, o histórico que ele já tem com a seleção brasileira, e comparar com as outras grandes contratações feitas pelos clubes brasileiros em uma década, provavelmente sim. Demandaria um estudo mais minucioso. E acho que a questão etária conta muito. Eu acho que você estabelecer como uma das características, um dos aspectos para poder sedimentar a sua opinião. A idade do jogador, ele está no auge técnico dele. É muito difícil, para não dizer impossível, o jogador brasileiro voltar da Europa, da Premier League, para o Brasil, estando no auge. A não ser que ele só seja banido lá. Sim, aí é uma questão que eu acho que é o que vai acontecer. Entendeu? Verdade, Esse é o matou, ponto. mesmo Não, mas assim, é boa. mesmo assim, Você matou nisso aí. Não, eu acho que esse é o ponto. se ele for banido lá na Premier League, mesmo assim, a capacidade de absorção, sob o olhar do mercado dele por clubes da Espanha, da Itália, da Holanda, seria grande. Ele já está estabelecido dentro do velho continente. A situação do Paquetá, em termos de emblema, caso aconteça essa negociação, ela será semelhante à do Romário em 95. Ah, não. Ai, Porque não. o Romário... Semelhante. Semelhante. O Romário ganhou uma Copa do Mundo. Posso acabar meu raciocínio? Não. Posso acabar? Não pode. Tela não, Em deixa outros ele programas terminar. você poderia. Tela dividida os dois, gostei desse assunto, vai. Semelhante. Você vai ter que Não, falar. O Romário era o melhor do mundo, campeão do mundo em eu 94. sei, eu não falei que é maior. Eu falei que é Aí, ó. semelhante. Aí, vai A situação continuar. o que é semelhante, o que está dentro do mesmo feudo, do mesmo nicho, é semelhante. Você está trazendo um jogador que joga no melhor campeonato do mundo, que é a Premier League, no auge técnico de volta ao Brasil. A contratação do Romário continua sendo a maior da história. Continua sendo. Mas a natureza desta contratação do Paquetá é semelhante à natureza daquela contratação do Romário. Eu acho que não. Aí, O Romário, isso, vamos primeiro lá. assim, o Romário é outro Vamos nível lá. de jogador. Aí tô O gostando. Paquetá é muito bom jogador, mas não é o gênio que foi o Romário. Começa Sem por aí. dúvida, sem dúvida. Depois, o Romário veio aqui e ele não tinha problema lá. Ele veio porque ele quis voltar pro Brasil, quis voltar pro Rio de Janeiro e tal. Ele tinha identificação com o Vasco. Ele foi formado no Vasco e ele vai jogar no Flamengo, entendeu? É um choque em vários sentidos. O Paquetá voltar pro Flamengo, ele tá voltando pra casa dele, entendeu? E outra coisa, o Paquetá, a gente tá falando aqui, muito possivelmente vai voltar pro Brasil e pro Flamengo por conta do rolo que ele se meteu lá com a aposta na Inglaterra. Então o senhor entendeu? não concorda com a Romário. O Romário não, ele veio por opção, não quero voltar, entendeu? Então, pra mim, em todos os níveis, não tem semelhança nenhuma Mas Vai, amassa aí, amassa, Rafa, Paquetá com a volta do amassa. Romário. Esses argumentos irrefutáveis, eles não tiram a natureza da negociação. A natureza é a mesma. Não tem o mesmo peso, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo valor técnico, nada se compara ao Romário em relação a jogador, se você pegar os dois objetos em discussão. Mas a natureza do negócio é semelhante. É um jogador que está no auge, jogando no principal campeonato do mundo. Esse é o ponto que, para mim, assemelha os movimentos. Sem comparação entre os objetos dos movimentos. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Vamos falar um pouco aí sobre... Principalmente sobre a situação do Paquetá aí, né? O Paquetá retornando ao Brasil aí. E é aquilo. O Paquetá voltando... eu vi algumas pessoas falando aí sobre a situação do Paquetá. A situação do Paquetá se assemelha muito à situação do Romário antigamente. Como o Bubu e o Rafa Marques estavam debatendo aí. Eu concordo com o Rafa Marques. A situação de impacto, vamos dizer assim, né? É semelhante. Não é semelhante ali, né? Chega a ser meio parecido. Porque o Romário, o Bubu, ele chegou a citar algumas características, né? Ele veio porque ele queria vir. Ele foi o melhor do mundo. Tinha acabado de ser campeão da Copa do Mundo, né? Pela seleção. Então, ele decidiu abandonar a Europa lá e voltar para o Brasil pela curtição. A gente sabe que o Romário era um cara muito de bagunça. Já o Paquetá, ele vem por um motivo meio chato, né? Que tá acontecendo com ele. Mas é aquilo. Pela atitude que ele teve. E agora ele tá arcando com as suas consequências, né?
Então ele tava voltando por causa disso. Se não fosse isso, ele continuaria na Europa lá por mais 7, 8 anos ainda atuando na Europa e depois voltaria para o Brasil, né? Como deve acontecer com o Vinícius Júnior e outros atletas aí, né? Então aquilo. O Flamengo repatriar o Paquetá seria ótimo. Teria um impacto muito grande e tornaria o Flamengo ainda mais forte do que já é. Sobre a questão de se ele vem por empréstimo ou compra, efetivamente. Por empréstimo, eu acho difícil o West Ham liberar. Em questão de valores de compra, aí teria que ver quanto que o West Ham pagou para contratar o Paquetá, acho que é da época do Lyon, se não me engano. E o Flamengo tentar ofertar um valor perto disso, né? Então é aquilo. Quando cogita essa situação de liberar o Paquetá, o West Ham, na minha opinião, o clube inglês já sabe alguma coisa. Já sabe que o Paquetá deve ser banido de jogar na Inglaterra ou até no centro europeu. Então vamos esperar, né? O Paquetá chegando vai agregar muito e alguém do meio de campo ele vai bancar para ele. Porque o Paquetá tranquilamente é titular. É titular da seleção, seria titular do Manchester City, tranquilamente. E é titular do Flamengo. Então agora vamos aguardar. E é aquilo. É uma situação difícil? É uma situação difícil. O julgamento ainda deve demorar para sair, mas vamos acompanhar aí, né? Quando essa história vai desenrolar. Nós sabemos que, em questão de negociação, os dirigentes do Flamengo têm uma lábia do caramba e consegue, na maioria das vezes, costurar um acerto com o jogador, já deu aval, e geralmente com o clube, né? Mas é isso aí, deixa seu like, tamo junto, galera.